A minha experiência de hoje foi o seguinte, eu tentei baixar pelo Internet Explorer e sem nem conectava. Aí passei pro Mozilla, aí foi tranquilo. Então, eu estou no Mozilla, eu tentei também no Chrome, nos dois também não consigo. Ele chega na... Quando o arquivo é pequeno, ele vai. Agora, quando o arquivo é um pouco maior, aí ele não vai mais, não. Bom, vamos, qualquer coisa no final da aula, aí o Jorge talvez sobe no Mega, eu vou deixar o link sempre aí, eu mando lá no grupo o link também do Google Drive, que eu estou subindo sempre também, estou usando para manter meio organizado aqui o material, aí fica duas opções aí, fica mais tranquilo. Bom, ontem conseguiram terminar o login? Nada? Bom, só vou mostrar, eu finalizei aqui o login mais próximo possível. O botão, usei o próprio botão do WebDev, tá? Não usei classe nenhuma. Vou mostrar aqui para vocês. O botão, algumas coisas, a gente consegue chegar com a aparência muito, muito próxima, né? Ao do Atlante, sem precisar usar a classe. Deixa eu pegar o dele aqui. Ó, o botão dele aqui, ele muda um pouquinho o tom da cor. E o nosso botão, ó, também muda a cor. Ficou bem próximo, né? Não tá... A fonte, acho que a minha tá em negrita, a dele não. Mas eu acho que aí, nesse caso, assim, não compensa incluir código no before, no after, para ter a aparência do botão só. Beleza, então eu só coloquei, quem não conseguiu depois pega esse projeto, ficou os dois controles com o efeito do login, o efeito de animação também. Beleza. Hoje, nós íamos fazer ontem, eu vou excluir isso aqui que eu coloquei só para teste, não estamos usando. Eu vou só organizar aqui esse detalhe, esse controle ali também que está no nosso template. Deixar eles invisíveis ali para não ficar aparecendo. Então, ontem eu tinha planejado até a gente fazer o formulário aí do cadastro de menu. Eu resolvi mudar um pouquinho hoje. Hoje nós vamos ter que encurtar os 30 minutos aí das dúvidas, então vamos ter que tirar as dúvidas aí durante a própria aula, que eu vou ter um compromisso aí e não vou poder ficar além. Mas a gente consegue aí qualquer coisa, alguma dúvida que ficar na próxima aula a gente tira. Então hoje eu pensei no seguinte, nós vamos fazer... Deixa eu abrir aqui o browser. Nós vamos criar, nós estamos já com o menu funcionando. Nós estamos com o nosso menu funcionando, a rotina para carregar, o link para abrir as páginas está legal. Já temos os parâmetros aqui do usuário, das listas. Então, a gente precisa o quê? Para a gente dar um andamento legal, eu dei uma pensada com calma aqui, nós vamos criar o panel, que nós vamos usar ele de base, assim como utilizei lá nos outros projetos. Esse panelzinho, ó, com os recursos. Então, nós vamos criar um panel desse com... Tem um modelinho usado aqui. Esse aqui são só os itens do formulário. Cadê? Tá, acho que aqui, ó. Então, nós vamos pegar um modelo desse aqui. Acho que um assim fica legal. Com header e com footer para a gente usar embaixo para colocar botões, enfim.
Então, nós vamos criar um mais próximo a esse aqui, ó. Vai ter o título dele, os botões, uma área buddy aqui para o conteúdo e um rodapé para a gente inserir os nossos botões. Vamos adotar esse cara aqui como modelo. Então, como que nós vamos aplicar isso aqui lá para poder reaproveitar isso no nosso projeto? Vamos dar uma olhada na estrutura dele e nós vamos criar um template de controle. Eu acho que vocês já viram alguma coisa. Acho que no InDev também tem. Nós temos aqui os templates de controles que acho que a definição da PCsoft, acho que no Help é mais ou menos, ele define como um conjunto de controles que pode ser reaproveitado nas páginas e formulários, né? O conceito é o mesmo no Windows, no Web, e nós vamos estar fazendo isso daí. Então vamos dar uma olhadinha primeiro na estrutura desse camarada aqui. Eu vou separar só ele primeiro. Então, ó, ele tem um div com a classe panel e o panel warning. Esse panel warning, ele modifica somente a cor, esse laranjado aqui, ó. Ele tem o panel vermelho, que não sei se é o error. Deixa eu ver o nome que ele dá aqui, ó. É Danger, ó. Danger. Ele tem o Sussex, que é o verde. É a única coisa que muda, ó. Olha lá, ó. Essa classe aqui que modifica as cores. Então ele tem um verde, tem um laranja, tem um vermelho, ó, ele tem um azul, que é para informação, ó, panel info. Ele tem o preto, que é o panel primário aqui, ó. Então, o que define a listra é isso. E tem esse que não tem linha nenhuma, não tem listra nenhuma em cima, que é o panel default, ó. Então o default não tem nada. A estrutura, todos eles são bem parecidas, é a mesma na verdade, né? Modifica o conteúdo de acordo com o controle. Por exemplo, esse que tem botão, ele tem a div principal do painel, ele tem uma div que é o header aí, né? Aqui dentro ele insere o título e insere os botões, ele insere uma lista, ó, formato de lista também, bem simples, pode colocar quantos botões quiser, inserir a criação no clique de cada uma. Depois ele tem uma outra divisão que é o buddy. Aqui dentro que nós vamos colocar a nossa área, né? Vamos dizer assim, o nosso zoneamento lá. E depois nós temos o footer, que vai ser também outra área. Como que eu criei isso daqui? Eu deixei uma parte fixa e deixei uma parte, vamos dizer, dinâmica, para mim poder inserir conteúdo dentro. O que ficou fixo foi essa área aqui, a área do header, que entra o título, entra os botões. Eu deixei fixa essa parte. E criei duas divs no template de controle para mim poder inserir elementos do WebDev dentro e na área de conteúdo aqui no Buddy e no rodapé também permitiu inserir meus botões. Então, os únicos botões fixos que eu utilizei são esses e aqui eu coloco os demais. Por exemplo, poderia criar uma paleta aí com botão novo, salvar, excluir e inserir ele conforme minha necessidade, ou inserir conforme cada formulário. Então a estrutura dele é bem simples, ó. Vamos pegar esse laranjado aqui. Ó, eu vou copiar aqui a estrutura desse painel todo.
Beleza. Esses painéis, se eu não me engano, eles estão dentro de uma linha. Ó. Mas acho que é uma linha só para todos, então não. Para iniciar, eu vou colocar dentro da página principal mesmo. Vamos dar uma olhada como que fica um painel desse aqui se a gente inserisse o HTML diretamente dentro da página. Beleza, estão inserindo ele dentro da página. Ele montou as funções, a imagem que ele está com o link quebrado, né, que eu só copiei e oculto. Então, beleza. Deixa eu impedir aqui, acho que o nosso link está chamando a página que não existe mais, né? Beleza, sem problema. Então tá, então essa estrutura aqui funcionou legal, então essa é a estrutura que a gente precisa. Tá certinho, tem um painel, a função de maximizar funcionando, ó. Beleza. Então vamos passar isso aqui agora para dentro de um template de controle. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar o mesmo conceito do template da página. Nós vamos trabalhar no zoneamento. Porém, a gente precisa agora de uma estrutura um pouquinho diferente. Então, eu vou criar aqui um novo template de controle. Vamos dar um nome aqui de Panel Atlantic. Eu nunca utilizei dessa forma, mas assim, vale deixar essa observação aí. A vantagem, né, do template de controle é que se você atualiza ele no template, todas as páginas que ele está aplicado se atualizam, né? Se eu não estou enganado, eu não usei muito o Super Control, né? Mas me parece que o Super Control não faz essa replicação. Não tenho certeza, mas é mais ou menos o que eu entendi da documentação. E outro detalhe legal que quando você cria esse template, ele gera um arquivinho lá, acho que é WDT. Esse arquivo você pode importar em qualquer outro projeto e usar esse template em outro projeto. Então, por exemplo, todo projeto que você vai usar o tema Atlantic, ou, por exemplo, poderia ser um outro template que usa a mesma estrutura, você poderia pegar esse template e importar em outro projeto, já estava pronto o seu painel. Então, a forma de reaproveitar ele é legal. Fica bem flexível. Beleza, então nosso painel está aqui. Nós vamos fazer primeiro o quê? Nós precisamos dividir as zonas para a gente estar modificando. Como no Atlantic nós temos aqui uma área total externa, né? Como nós olhamos ali o código. Ó, nós temos um painel, que é o painel default. Dentro dele, nós temos 3 divs. Uma para o header, uma para o body e uma para o footer. Como eu vou deixar essa parte aqui fixa com os botões e o título, eu vou criar, então, eu preciso ter um zoneamento que crie até aqui, para cima, antes, né, no before, e eu preciso criar 2 outras zonas que vão
que vão ser inseridas, permitindo que eu possa editar esse conteúdo aqui. Assim como nós fizemos no template, para o template deixar essa área toda livre para nós, né? Ele cria toda a parte antes e depois. A diferença é que aqui nós vamos trabalhar com duas zonas, né? 2 divs. Nós vamos ter um div para o rodapé e um div para o body aqui do panel. Mas para que isso funcione, por exemplo, o header ele tem que estar dentro de um painel. Nós temos que criar primeiro esse, depois inserir esse código aqui, e aí só depois os 2 painéis aqui do... Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? Primeira coisa, eu vou dividir aqui só para criar. Não atualizou aqui o meu... Ele não quer criar minhas... Deixei uma, vou dividir ela em 2. Ele não está me mostrando ali no controle. Não sei por quê. Beleza, então eu tenho o 2, o 3 e eu tenho mais uma aqui. Pelo menos era para eu ter mais uma, né? 3, 2. Deixa eu ver se recompilando ele mostra para mim ali os... Bom, agora mostrou. Então, eu fiz a primeira quebra e excluí uma, eu fiquei só com uma área, que foi essa primeira aqui. Aí depois eu vim aqui com o subsplit e mandei ele criar mais 2 divisões, né, na área interna. Então, ele me criou essa estrutura aqui, ó. Nós temos aqui a primeira divisão, que ela vai ser o nosso panel. Ela vai ser esse cara aqui, ó, vai assumir essa classe. E nós vamos mandar criar... Esse aqui não. Nós vamos mandar criar depois dentro, antes do body, o header, e depois a gente vai mandar criar o footer aqui, né? Então vamos dar um nome aqui, como que ele atribui lá? Ele atribui como panel. Eu vou só modificar o... Vamos colocar aqui... Vou colocar aqui o page layout panel. Esse aqui vai ser o page layout body. E o terceiro aqui vai ser o page layout footer. Beleza. Então, a diferença é que aqui nós temos 3, né? Lá no nosso template da página, nós só temos 1.
Ele cria tudo que a gente precisa antes e depois só deixa uma área para a gente inserir o conteúdo das páginas. E no nosso template do controle, nós vamos mandar ele criar, antes dessa aqui, que vai ser o header, né? Ele cria os elementos e aqui nós vamos mandar ele criar a divisão que vai ser o rodapé. Então, seria mais ou menos isso aqui que a gente precisa. Então, beleza. Antes dele criar esse cara aqui, ó, a gente tem o before. Vamos dar uma olhada lá o que a gente precisa criar. Então, antes dele criar o nosso painel, nós precisamos que ele crie essa divisão aqui, né? Que seria o page, a divisionamento padrão dele, né? Da estrutura dele, que é o panel. Já vai vir com a classe warning para criar essa aparência da linha alaranjada. Precisamos que ele crie a parte do título, ó, que entra aqui. Aqui é o título. Aí ele tem uma outra, aqui ele começa no formato de lista, que são os botões. Começa aqui no L, termina aqui, ó. Abre lá e fecha aqui. São 4 botões, ó, ele tá os 4 aqui. Ó, expande, o para minimizar, o refresh e o fechar. Aí aqui ele começa, aqui ele fecha, na verdade, ó, a div do header, ó, que ele abre ali. E aí aqui que ele vai começar a área do body da página. Deixa eu só confirmar aqui, ó, a área do body ele vai criar direto naquela div lá. Então nós precisamos dessa parte aqui, ó. É a abertura principal, a abertura aqui do header, aí vem o título, aí ele abre a estrutura de lista, ó, L, dos botões, fecha aqui os botões, ele fecha aqui o header, é isso aqui que a gente precisa nessa etapa. O body vai ficar na outra zona. Então, beleza. O que precisa fechar aqui, ó? Ele abriu aqui e não fechou. Porque ele vai montar ainda, esse daqui vai fechar no final de tudo. Essa área do título, ele abriu e fechou. Beleza, então. Então, ele, na verdade, aqui a gente só precisa de um fechamento, que é da div principal. Beleza. Essa div nossa aqui vai ser aquela área body, né? Ó, page layout body. Esse cara aqui vai ser o... Cadê o Atlante? Beleza. Cadê o body? Deixa eu abrir aqui mesmo. Tá aqui. Então, ele vai ser o body. Nós precisamos abrir o quê? Antes de criar aquela divisão, a gente só manda criar a div com a classe correta. O conteúdo nós não precisamos de nada. E aí ele fecha a div. Então, precisa só disso aqui. Beleza. Depois de criar aquela div, a gente fecha.
E esse cara aqui que vai ser o nosso rodapé. Que é o footer. O que ele tem? Ó, ele só tem uma div também. O conteúdo que é um botão que a gente não quer e fecha. Então também é bem simples, ó. 2 linhas. Então ele abre antes e fecha depois de criar. Beleza. Aqui nós já temos, então, essa estrutura aqui. Também não é uma estrutura muito complexa, uma estrutura simples. Ela tem uma divisão externa, geral. Dentro ela tem uma divisão com o painel header, o body e o footer. É bem o rodapé. Então é bem simples, é uma estrutura pequena. Tá? Vamos dar uma olhada lá como é que ficou. Vou tirar agora esse HTML nosso aqui, que nós testamos, e vamos colocar o nosso template aqui, ó, como se nós fôssemos usar ele. Vamos dar uma olhada no resultado. Ele ainda não vai estar perfeito, mas dá para a gente ver se ele já criou ou não. Beleza. De certa forma criou, olha, não está legal, faltando alguns ajustes ainda, mas a estrutura que a gente queria, ele criou certinho, ó. Que é o título, o body e o rodapé. Beleza. Então vamos voltar lá. O que a gente precisa ajustar agora? Nós precisamos ajustar aqui algumas ancoragens. Então essa área interna aqui, nós queremos que ela use o espaço total. O rodapé, queremos só que ele se mantenha embaixo, sempre no rodapé. E a área geral aqui, seleciono por ali, já está ancorada, eu quero a geral também do browser. Ó. Vamos dar uma olhada agora. Beleza, ó, agora não criou aquela barra interna. Por que não ocupou aqui o espaço todo? Porque eu não ancorei o controle no formulário, na página. Então o que eu precisaria aqui? Teria que ancorar o controle. Aí ele vai acompanhar a largura da página. Beleza. Aqui tem um detalhe importante. O template, o Atlantic, a ancoragem desses controles, ele não faz ancoragem na horizontal. Então você pode ver que ele não assumiu a área total do browser. Ele não acompanha. Ele acompanha na horizontal. Mas a altura não. Usando CSS e o jQuery, acho que o Agostinho até já teve sucesso aí fazendo isso daqui. Eu consegui fazer, não ficou legal e eu não vou aplicar dessa forma. Então, nós vamos utilizar ele de forma estática na altura por enquanto.
e vamos ver se a gente faz para fazer essa ancoragem aí futuramente. Com jQuery tem várias funções que dá para a gente trabalhar esses divisionamentos, né, as divs, que permite a gente fazer isso. Mas da forma que eu fiz não ficou muito legal, não. Vamos trabalhar com o padrão dele por enquanto. Beleza. Vamos colocar aqui. O que faltou aqui, ó? Nós temos um título. Nós temos um título na... Ele está bem aqui, né? Esse título está fixo lá. Vamos colocar um parâmetro nele para a gente poder passar isso em tempo de execução. Então ele está bem aqui, ó. A gente pode colocar o título aqui. Eu fiz, como eu estava usando esse... Deixa eu tirar aqui só um detalhe, ó, a ancoragem daqui. Manter só na horizontal. Eu estava usando um padrão aqui, eu estou usando, né, na verdade, que esse form ele é o padrão de todas as minhas páginas. Então, o que eu fiz? Eu não tenho esse título aqui, ó. Esse título aqui. Todos os meus títulos ficam direto no form. Então, eu fiz de uma forma que eu posso dar um título para minhas páginas, e aí quando eu abro uma página, ele pega o título da página e insere no título desse form aqui. Aí eu poderia fazer como para ele assumir isso? Eu viria aqui, ó, no initialization. É a mesma forma que nós fizemos no template da página, né, ó. Ele vai ser... Aonde que está esse cara? Ele está dentro dessa aqui, ó, dessa zona aqui, ó, PL Panel. Então, HTML before igual ao string build vai ser o PL Panel ponto HTML before. Aí o que eu fiz aqui? Como é que eu pego o título da página? A gente usa o indirection. Eu acho que você já deve ter utilizado o indirection em algum lugar. Se não utilizaram, vamos ver agora, ó. Então o que eu fiz? Via indirection, a gente tem aqui uma propriedade que é o corrente page. Ind page, que é do tipo página. Ponto título. Beleza, então isso aqui faz o quê? Ele pega da página atual o título dela. Então eu não precisaria, com esse template, com esse controle, eu não precisaria modificar cada um que eu colocar, eu ir lá e modificar. E isso para se utilizar dessa forma que eu estou dizendo, né? Que é a forma que eu apliquei. Então, por exemplo, se eu vim aqui na página principal, eu tenho que dar um título para ela mesmo, ó, sistema de pedidos, beleza. Vamos executar, ó. Então, ele automaticamente ele pega o quê? O título da minha página. Não preciso colocar nada aqui. Isso se for usar dessa forma, né? Utilizando dessa forma, ele vai agir legal. Aqui não funciona mais porque eu tirei a ancoragem da nossa zona aqui para ela não usar a página inteira, porque pelo fato do formato que a maneira que ele está aplicando as propriedades aqui do CSS,
a div do WebDev que ele cria, quando não tem conteúdo nenhum, ele entende que não tem nada no browser, então ele ficava pequenininho aqui. E deixando estático assim, ele vai ficar sempre do tamanho que está no desenvolvimento. E aí depois a gente pode trabalhar para modificar o tamanho dele em tempo de execução, para ver se a gente consegue uma ancoragem legal aqui na altura. Mas como eu falei, né, como o padrão do Atlante não tem essa ancoragem, ele não tem nos panos, não tem nos controles, a parte do conteúdo da página que é estático. Então ele não faz adequadamente, você não precisa dar uma olhada com calma no CSS e fazer essa alteração depois. Aí, o CSS, eu acredito que alterando no CSS seria o ideal, para a gente não precisar mexer com o código, com a manipulação desse controle aqui em tempo de execução. Mas nós vamos achar depois uma melhor saída e vamos ver como é que vai ficar mais legal isso. A princípio, a parte do restante das funcionalidades funciona legal. Eu vou manter esse modelo aqui. O que a gente podia fazer mais aqui para ficar legal esse controle? O que faltou ali? Ele não tem por padrão, mas a gente pode colocar, ó, por exemplo, é um ícone. Vou pegar os ícones aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui. Eu acho que aqui ele vai se encaixar no spam. Onde que eu poderia inserir esse ícone? Eu poderia inserir ele para receber por parâmetro também, ou eu poderia vir direto aqui Estou na página. Aqui, para dizer a verdade, eu nunca testei, mas eu calculo que aqui daria certo, se eu quisesse pôr aqui, por exemplo. Provavelmente ele deve assumir corretamente, vamos ver. Ó, legal. Então eu poderia fazer o quê? Eu poderia pôr um parâmetro para receber esse ícone, ou eu posso inserir ele ali. O parâmetro é melhor porque você não precisa ficar mexendo no controle, né, na propriedade da página. Mas das duas formas funcionam, né? Para ficar meio padrão, a gente podia pensar numa forma de definir aqui, não tem... Podia usar o do menu, né? Do qual menu você diz? O mesmo ícone do menu abria o ícone da janela. Ah, também poderia. Nessa parte de ícones, é uma observação que a gente pode fazer, ó, que ele tem, se eu não me engano, que ele tem dois tipos, ó, de ícones. Ele tem esse Glyph Icons aqui e tem esses daqui, ó. É o fonte, alguma coisa. O que muda nele, ó? Ele muda o tipo aqui na hora de aplicar, ó. Ele coloca o tipo que usa e a referência do ícone. Então, se eu usar, por exemplo, que nem eu coloquei aqui, nesse cara aqui, tá fixo. Esse ícone não vai funcionar aqui. Então, talvez alguma coisa para se pensar em ajustar. Na nossa função lá, ó. Cadê? Procedures. Monta menu. Na nossa função, ó, eu deixei o tipo do ícone fixo. Eu estou passando só o nome do ícone. Então, aqui, na verdade, foi uma opção minha. Então, se vão pensar em utilizar todos, e tanto esse ícone aqui, quanto o do Glyph Icons aqui, não poderia passar aquele FA. Eu teria que deixar em branco para receber isso aqui tudo, ó. Aí, em vez de eu passar lá, que nem lá, eu só passo isso aqui, ó. Só o nome do ícone. Aí eu teria que passar tudo isso daqui, salvar tudo isso no parâmetros, ó. Mas aí eu poderia o quê? Seria até melhor, porque eu poderia usar os dois. Eu posso usar tanto esse, quanto esse tipo aqui. Usar os dois tipos. Vamos deixar
Eu vou deixar do jeito que está esse ícone aqui. Vamos colocar um desse aqui, ó. No caso do... o que pode acontecer também que tem que se pensar é que eu poderia colocar o ícone do menu, mas pode acontecer de ter formulários que não tem atalho do menu, né? Então, teria que pensar também nesse tratamento aí. Vou colocar um desse aqui, ó, para a gente testar lá. Beleza, pegou certinho. Talvez deixar um espacinho a mais, colocar aqui. A gente podia pegar, acho que, bom, até fica fácil, acho que não é complicado, não, fica meio simples. A gente poderia, deixa eu pensar aqui rápido. No clique, eu teria que fazer o quê? Eu já pego a minha URL, eu precisaria setar também a propriedade do menu, né? Eu poderia colocar dois parâmetros, no caso, um para a URL e um para o ícone. Aí, eu acho que isso é lógica, cara. Isso aí a gente consegue fazer sim. Tá, tranquilo. Então, isso daí deixa... Depois a gente implementa, se vocês quiserem implementar, mas seria só alteração na função, tá no nosso template da página. Essa função aqui, ela está recebendo um parâmetro, teria que receber dois, né? Receber a página e só aqui alterando, acho que resolve, se daria para utilizar lá. Beleza, então. Eu vou deixar assim por enquanto. Hoje nós não vamos conseguir fazer 1h30, porque eu vou precisar sair daqui a pouco. Então, nós temos aí 10 minutos ainda para encerrar a aula. Eu vou deixar esse projeto, o template nosso está criado. Só para fazer mais uma demonstração, eu poderia colocar aqui qualquer botão do próprio controle do WebDev. Aqui na área interna eu poderia colocar os controles que eu quiser. Próprios controles do WebDev. Trabalhar como se ele fosse um form nosso. Beleza. Tá, eles permanecem. Aí pode trabalhar a ancoragem desses elementos aqui dentro, dos botões, para ficar na beirada, centralizado. Enfim, na parte que ficar mais conveniente. Tá? O que ele faz? Aqui ele para de diminuir, porque aí ele trava nos controles do WebDev, ó. Tá? Então, os controles do WebDev estão ocupando espaço interno, aí ele para. Mas a área livre, né, vamos dizer assim, que não tem nada, ele continua agindo. Beleza. Aí é questão de formatar os botões, que nem eu fiz no login, os controles, nós vamos dá para criar estilos, né? Cada um pode criar o seu estilo. Dá para formatar um edit box para ficar próximo ou igual exatamente o que o Atlante usa. Não fica legal ficar criando no before, no after, para poder ter aparência nesse tipo de controle. Esse tipo de controle, por exemplo, as classes de efeito a gente consegue aplicar, que nós vamos aplicar mais para frente. Aquelas classes que ele utiliza para aqueles efeitos de validação, para efeito de cor de fundo. Enfim, como eu mostrei no começo, a gente consegue deixar a aparência dele legal. Depois que você definiu a aparência que você quer usar no projeto, adiciona o estilo ao projeto e aí você reaproveita esse estilo e aplica ele em todos os formulários que você vai utilizar. Como nós fizemos até, se eu não me engano, aqui não chegamos a fazer. Tinha feito, mas aqui não ficou salvo, não lembro qual controle que era. Mas a gente pode definir aí na próxima aula para usar no projeto todo bem rapidinho. Enfim.
Só uma perguntinha, pode? Pode. Então, esses controles que você colocou aí, esse edit, o edit aí, isso aí, ancoragem, dá para ele ajustar no template através da ancoragem? Para se ajustar, se fala largura? Isso, diminuir ou não? Sim, dá. Por exemplo, se eu deixar ele... Vou fazer só um exemplo, ver se é isso que você está dizendo. Procurar para ele ocupar o espaço todo aqui. Outra coisa, esses botões aí que colocou, eu posso colocar no template gravar, na parte de vou fazer inclusão, essas coisas? Ele pode ser padrão para todas as páginas? Pode ser padrão. Você pode, inclusive, de repente, criar uma classe para fazer a inclusão, edição, exclusão. Você pode criar uma paleta. Você poderia criar um template só com botões, por exemplo, para aplicar em todas. Entendeu? Se você vai, por exemplo, a ideia, você tem que imaginar assim, se você vai usar esse formulário sempre, você pode criar seu formulário com os botões. Você tem a opção de você criar esse template com panel, e você cria um segundo template só com os botões. Que vamos supor que você queira usar esses botões num outro formulário que você não vai usar esse panel. Aí você tem os botões com as classes já prontas, né? Você tem uma opção a mais para você reaproveitar os botões. Então, o template você pode pôr um dentro do outro, que não tem problema nenhum. Entendi. Obrigado. Vamos executar isso aqui, ó, só para ver a coragem. Faltou ancorar os dois ali, né? Mas aí ele vai. Ele não passa do tamanho mínimo, né? Ó, que ficou. No caso, como eu deixei, ele tem o tamanho mínimo ali, ele não diminui menos que aquilo, mas fora isso ele vai. Isso serve para os demais controles também. Nós vamos chegar num ponto que nós vamos criar aquela parte do sistema em grid, né? Tem algumas coisas que a gente consegue ajustar e inserir aqui dentro, com um pouquinho mais de trabalho. Aí nós vamos fazer um ajuste para demonstrar como que dá para criar também, né? Alguns controles para ficar fluido, né? No modelo do sistema em grid do Bootstrap. Eu vou abrir, pessoal, para as dúvidas. Dúvida, sugestão, observação, pode ficar à vontade. Vilani, Gilberto, tudo bem? Ô Gilberto, tudo bem? Deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu faço esse painel, ele vai ser responsivo, mas os controles do WebDev que eu coloquei dentro dele não vão ser responsivos? Tipo, se eu abrir isso num smartphone, esses controles não vão se adequar também ao tamanho? Dessa forma aqui, não. Não, porque o WebDev, ele cria aquela estrutura de tabela que prende, né, os elementos. Então, você teria que fazer com um layout, aquele layout novo que veio no 20, né, que é o... Vou mostrar aqui. Essa forma de zoneamento que ele tem, o Edit in Text String, essa forma aqui, você consegue criar as rows e colocar os elementos do WebDev dentro das rows. Mas ainda assim ele não fica 100% como se você criasse os elementos HTML por dentro, né? Porque ele sempre deixa alguma coisinha. Mas dá para você chegar bem próximo e ter os objetos fluidos com esse modelo ali, entendeu? Aí nós vamos fazer, eu fiz alguns testes já na apresentação, mais para frente nós vamos fazer um formulário aí com esse modelo aí, entendeu? Mas nesse aqui de painel de você adicionar os elementos aqui, ele não faz porque o WebDev, a forma que ele gera não deixa, né? Ele não fica legal dentro e não consegue se aplicar. Isso a menos que eu faça aquele mesmo tratamento que a gente fez nos controles do login. Aqueles controles do login, ele apesar de ficar com aparência, ele também não fica, né? Nesse modo aqui, esse modo de zoneamento que nós estamos utilizando, o padrão, cadê o nosso login? Apesar do login, os controles terem ficado legais, assumir a forma,
se você colocasse, ele não ia assumir. Por quê? Porque nós não temos uma estrutura de linha aqui, que o modelo fluido de grid exige, né? Nós não temos as linhas e as colunas definidas, então aí ele não sabe como fazer essa responsividade ficar fluida, né? Aí a gente precisaria montar aqui, no caso, um layout que eu pudesse inserir as linhas e definir em qual linha, qual coluna que está cada cara desse aqui. Aí como nós não temos, ele não fica, né? Não, entendi. Mais alguma, pessoal? Eu vou fazer só uma... Eu não sei se tu já chegou a mexer nessa parte aqui, Gilberto, ó. Quando você pode definir aqui o tipo do zoneamento que você vai utilizar, e ele te cria mais uma abinha aqui, ó, que é o HTML da página. Então, é um pouco mais trabalhoso, mas aí você acaba conseguindo chegar com aquele resultado. Você já tem as classes do Bootstrap instanciadas aqui referenciadas, né? Então, quando você adiciona os elementos, o WebDev ele não deixa você posicionar, ó, ele não faz o posicionamento, mas você tem os objetos aqui, ó. Então, eu poderia criar uma row aqui vamos dizer assim, e colocar esses objetos aí dentro dessas rows, por exemplo. E aí, assim por diante, criar as colunas, né? E aí ele se encaixaria aí dentro do Bootstrap. Aqui ele não vai ficar igual, mas é só para ter uma ideia, né? Porque aí você montando ele dessa forma aqui, você vai ter o recurso fluido. Aí teria que montar a estrutura completa, né? Teria que montar aqui o panel. Nós poderíamos criar alguma coisa desse tipo dentro de um panel, por exemplo, utilizando esse layout aqui. Aí poderia ser um pouco mais trabalhoso, mas dá para se chegar. Cara, mas é muito bacana isso aí, porque te dá liberdade. Se você quiser fazer, dá para fazer, né? Com certeza. Quando eu estava no WebDev 19, que a gente não tinha isso aqui, até com isso daqui te abre muitas possibilidades. Mas se você parar para analisar, se você for fazer um aplicativo inteiro e ficar manipulando esse código aqui, é um trabalhão danado, né, cara? É bastante trabalho. Sim, mas se eu quiser fazer uma página, duas, assim, né? Sim, mas por exemplo, você vai fazer um sistema que você vai ter algumas páginas que é para acesso do celular. Aí te dá o recurso, vale a pena você vir aqui. É exatamente nisso que eu pensei. Não pensei em fazer o sistema todo, não. Pensei assim, as telas que têm acesso via celular, que normalmente são as telas de consulta, né? Dá para fazer aí fluido legal e o cara abre no dispositivo que ele quiser. Show de bola. Exato. Show de bola. Nós vamos fazer alguns testes aqui mais para frente, vai ter algumas aplicações. Vocês já devem ter visto, ele tem um controle aqui, ó, cadê ele? Cadê? Esse cara aqui, ó. Esse controle aqui, ele é muito show de bola. Esse aqui é um dos que eu mais gostei. A gente consegue editar o HTML dele, ó, inclusive nos idiomas diferentes, né? Uhum. E a gente consegue inserir dentro dele da mesma forma que nós estamos inserindo aqui na página. Ó. Sim, sim. E uma das coisas mais legais que você pode inserir o código HTML aqui dentro, e você pode colocar um botão lá dentro do WebDev. Ó. Nossa! Então, assim, aí ele te dá uma liberdade maior ainda, né? Ó. Você pode fazer a sua página, que nem nós fizemos lá, que ele tem o panel tá fixo, sem usar esse modelo de layout, e eu posso jogar dentro dele, por exemplo, esse controle aqui, e fazer as linhas e colunas para fazer, por exemplo, um controle responsivo, né? Aí chegaria mais perto, e eu acho que seria o caminho mais fácil do que editar a página inteira. Aí você pode fazer o que quiser. Aqui dentro você pode pôr uma tabela, você pode
enfim, pode fazer tudo aqui. Ele é um editor de HTML completo aqui, né? O que você fizer, ele mostra da forma que inseriu o HTML. Inclusive um componente de terceiro, né? O componente terceiro fala quem? Sei lá, qualquer tipo de componente de outro, algum código aberto, alguma coisa assim, eu poderia colocar que for o HTML, que tem o código HTML, eu posso jogar aí dentro. Pode jogar aqui dentro. A vantagem dele que eu vejo é isso aqui, ó, que você pode ter não só um código HTML, mas você pode ter os controles do WebDev, né? Aí você consegue ajustar melhor. Não tem que fazer todo o código manual, né? Exato. Só o HTML, eu usava muito esse cara aqui, ó, HTML conto. Então, quando eu queria inserir um código HTML, eu colocava ele dentro, colocava dentro de uma célula, antes ou depois de algum controle. Mas com esse aqui, não, você tem essa diferença, né? Você pode inserir o que você quiser, algum código HTML com algum efeito, com alguma propriedade diferente, com CSS de fora, sei lá. E você pode colocar os seus controles aí dentro. Para não ter que fazer o código manual. Exato. O código do campo, o código de botão, essas coisas assim, não tem que fazer manual, usar do WebDev mesmo. Exato. E até eu acho legal que tem esse recurso aqui, né? Você pode criar ele nos idiomas, se o site é... Porque uma dificuldade que nós vamos ver mais para frente é quando a gente faz esses códigos no before, no after, quando você não tem isso aqui é mais chato, né? Como é que você vai fazer a tradução? Então, é um entrave, né, que a gente tem que pensar. E quando você trabalha com esse cara aqui, você já tem pronto também, né? Você já consegue fazer direto aqui, que nem você faz com os controles, né? Show de bola. Muito legal. Beleza. Mais alguém, pessoal? Bom, hoje seria o nosso último dia com os 30 minutos a mais, então nós não vamos fazer hoje esses 30 minutos a mais, vamos deixar na 1 hora só. E amanhã a gente faz essa meia hora aí e dá mais uma esticada se precisar, alguma dúvida de hoje, referente a hoje. Beleza? Você sobe esse projeto quando? Eu vou subir agora. Beleza. Vou encerrar e já vou subir. Tá bom. Então, obrigado a todos aí. Boa tarde, bom final de dia para todo mundo. Beleza, uma boa tarde para você. Boa tarde. Abraço.